Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da vida e obra do apóstolo Pedro. Se você ainda não curtiu aí, esse estudo, não deu seu like em um desses vídeos que nós liberamos, te peço para que você comece fazendo nesse vídeo aí, também compartilhando em suas redes sociais, seu WhatsApp, e se não fez ainda, inscreva-se aí no canal para nos ajudar, ok? Chegamos aí agora à segunda parte, do livro de Atos, que está relacionada ali à vida do apóstolo Pedro. Então vamos comigo, falamos um pouquinho aí a partir do momento do primeiro discurso de Pedro, após ele ter recebido o Espírito Santo, no qual, ao fim desse discurso aí, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Amém? Continuando o nosso estudo, a gente vai agora para o capítulo 3, eu quero ser bem rápido, bem breve mesmo, controlando aqui o horário para a gente não passar, e na sequência a gente vai entrar nas epístolas de Pedro, vai ser um momento poderoso do estudo, não que esse não seja também. Vamos lá, fique atento aí. Capítulo 3, acompanhe comigo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E agora aqui, do versículo 11 ao 26, a gente vai ter uma segunda mensagem, um segundo discurso de Pedro ao povo. Mas antes eu quero falar dessa história aqui, acerca do coxo, do coxo aqui, da cura de um coxo. Interessante aqui o seguinte, irmãos. Vamos observar alguns detalhes aqui. E Pedro, versículo 1, e Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora nona, A nona hora é equivalente ali a 3 da tarde. Eles subiram ao templo. Esse templo que eles subiram, o general Tito, no ano de 70 depois de Cristo, ele vai destruir o templo. Isso lá em Mateus 23, você pode acompanhar isso, no versículo 38 e Mateus 24, versículo 2, você acompanha isso aí melhor. Interessante também é que, se você olhar aqui, no versículo 2, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Lá em Atos 14, 8 e Lucas 7, 22, nós vamos ter um panorama disso aqui. Atos 14 vai relatar como Paulo também pôde lidar com isso. Vamos ver lá Atos 14 rapidinho, versículo 8, que nós não temos o objetivo aqui de falar da vida do apóstolo Paulo, nós vamos depois até fazer um estudo sobre isso. Mas Atos 14, versículo 8, olha lá, a cura de um paralítico em Listra. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da mãe, o qual nunca tinha andado. Estando este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direto sobre os seus pés. Então, uma passagem muito semelhante aqui, que aconteceu na vida do apóstolo Paulo também. Tá? Interessante também aqui é o seguinte, no versículo 6, ele vai dizer, em nome de Jesus, o Nazareno. Então aqui ele está desfazendo aquela ideia de que Jesus viera só para os judeus. Então ele desfez aqui essa ideia quando ele fala dessa questão do Nazareno.
Olha lá João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Né? E interessante isso, né? Interessante que depois que eles são recebidos no templo, eles iam ao templo, mas eles iam para ensinar a palavra, não só para ouvir. Agora eles tinham um testemunho vivo do poder que o Espírito Santo podia fazer, não só sobre, mas neles, né? Eu falei para vocês já que o Espírito Santo age em nós e muda a nossa vida, para que ele possa agir em nós e para que ele possa estar sobre nós. Em nós muda a nossa vida, sobre nós faz com que nós consigamos exercer o nosso ministério. O Espírito Santo aqui sobre a vida de Pedro e sobre a vida de João também fez com que eles tivessem um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida. Amém? Segundo o discurso de Pedro agora, vai do versículo 11 até o versículo 26, né? E aqui ele vai exortar o povo a se arrepender e a se converter. Ele vai exortar o povo. Que povo é esse que ele está exortando? O povo judeu. Eu vou dar uma passada, tá, gente? Porque eu quero finalizar essa parte de Atos, da vida de Pedro, para a gente poder depois começar a falar das epístolas, ok? Olha lá o versículo 21, né? Eu vou ler um pouquinho aqui o 20 e o 22, 19, a partir do 19. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Percebe? Desde a fundação do mundo. Então, quando Pedro está falando aqui no versículo 21, ele está falando da restauração no milênio. No milênio. Você pode ler lá o texto em Isaías 11, dos versículos 1 ao 10, Isaías 65, dos versículos 18 ao 25. E a mesma coisa que Cristo vai se referir em Mateus 17, versículos 18 e Mateus 19, versículo 28. Essa restauração aqui é a restauração que nós vamos ter no período chamado milênio, que é um período que Cristo governará conosco, os crentes vencedores, sobre a terra. Amém? É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos, certo? Continuando. Versículo 23. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha Levítico 23, 29. Né? Então não está falando dos dias ali de Pedro e nem dos dias que nós estamos vivendo, mas dos dias da restauração. Tá? Versículo 24. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Né? 1 Samuel 3, 20. Versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo: a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Cristo, né, é o nosso descendente, né? Nós somos descendentes, nós somos filhos amados, filhos de Cristo. Né? Olha lá Gálatas 3,16, certo? Versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Né? Então Deus enviou o Cristo, né, aqui primeiro aos judeus. Ele enviou primeiro aos judeus. Né? A gente sabe disso. E Cristo vai passar por um processo de rejeição, que nós já falamos lá em Mateus. Inclusive tem uma série aí no canal Rafael Guarnier que eu falo sobre isso, as parábolas do reino, né? E o desvendar dos mistérios do reino, né? E você pode acompanhar isso melhor. E depois que ele sofre essa rejeição dos judeus, né, ele vai dizer lá em João também, capítulo 10, ele fala: eu tenho outras ovelhas e vou cuidar das outras ovelhas, né, que eu tenho. E aí, irmãos, continuando no capítulo 4, Pedro e João vão ser aprisionados. Então eles vão sofrer aqui perseguição do versículo 1 ao 31 do capítulo 4, né, durante praticamente todo o capítulo 4, né, alguns versículos só que não vai se referir a isso. Eles vão sofrer uma perseguição por meio dos fanáticos religiosos, que são os judeus. Então,
os fanáticos religiosos, os mesmos que perseguiram Jesus, agora vão perseguir a Pedro, né, e João, que depois de terem pregado e feito tudo o que eles fizeram, vão ser perseguidos. Né? Alguns detalhes interessantes aqui, ó. Versículo 1. Estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Né? E lançaram a mão deles e colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Né? Continuando, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém, né, seus principais anciãos escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, né, e pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou nome de quem fizeste isso? Esse aqui é o aspecto econômico da economia de Deus que é dispensada em nós. Né? Qual é o poder? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo de modo como foi curado. Esse curado aqui não é só curado fisicamente, mas salvo. Né? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele desprezado por vocês, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Mateus 21, 42 vai falar isso, né? E Salmos também, 118, 22. E aí Pedro, irmãos, vai falar aqui asperamente com os judeus, ele vai afrontar os judeus, os mesmos que haviam crucificado a Cristo. Né? E aí segue aqui, né, o contexto aqui, vamos dar uma acelerada, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Né? E no final do interrogatório eles vão repreendê-los e falar isso, e vão libertá-los. E aí no versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Que ousadia, irmãos. Que ousadia. Jesus havia sido sacrificado, crucificado por esses mesmos homens, que agora Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estão ali os afrontando, né? E falando ali verdades, né? Versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo que se revoltava por conta de terem ouvido e muitos crerem ali no Evangelho. Né? Versículo 22, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se opora aquele milagre de saúde, se operara, perdão, aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. Né? Então eles foram e contaram tudo. Né? E versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Esse Senhor aqui é soberano Senhor. Nós somos escravos. Olha lá Lucas 2:29, Judas 4, Apocalipse 6:10, 1 Timóteo 6, versículos 1 e 2. Ok? Então, versículo 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, versículo 27 do capítulo 4, o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. E é isso, vamos acelerar um pouquinho mais aqui para a gente terminar. Versículo 32. Do 32 ao 37, que fecha esse capítulo 4, né, vai acontecer o que aqui? A gente vai ter uma continuação daquilo que nós temos como a vida da igreja, o início da vida da igreja. Olha lá, versículo 32.
E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Né? Vou acelerar, versículo 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levitava na levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui interessante é o seguinte: esse fato de Barnabé, né, que é filho da profecia, quer dizer em aramaico, né, que é quem fala, né, para encorajar, para exortar, para consolar as pessoas, dele ter vendido uma propriedade dele e ter depositado aos pés dos apóstolos, leva Ananias e Safira a fazer a mesma coisa no capítulo 5. Né? E aí o que vai acontecer aqui, né, no capítulo 5? Já resumindo aqui também, Ananias e Safira vão, né, percebendo que Barnabé ele teve uma boa entrada com os apóstolos devido a fazer essa doação, eles vão e fazem também a venda. Né? Olha lá, versículo 1 do capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então ele mentiu para Deus aqui. E como os apóstolos eram um com Deus, através do Espírito, quem mentia para os apóstolos, mentia para Deus. Né? Percebam aqui o seguinte: não era um regulamento essa doação, não estava estipulado que eles deveriam doar. Mas uma vez que eles se propuseram a vender, eles poderiam dar a parte que eles quisessem, desde que eles não tivessem mentido para os apóstolos. Aí está o problema aqui de Ananias e Safira. Né? Então você tem uma prova aqui, olha o versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Certo? Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Né? E aí depois vem a mulher, e sabendo o que havia acontecido, né? Olha lá, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo, né, o que havia acontecido. Ela sabia do acordo, mas não sabia o que tinha acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? Ela disse: sim, por tanto, conforme ela tinha combinado com o marido. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido também levarão a ti. Né? Então a esposa sujeita, mas não para o pecado. Ela poderia não ter mentido aqui, irmãos. A esposa sujeita seu marido, mas não para pecar. Olha lá, se o marido peca, não necessariamente a esposa vai pecar. Efésios 5, 24, ok? Versículo 11. Houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. E aí agora aqui, né, os apóstolos agora eles vão ser mais uma vez presos, né, e miraculosamente libertados. Né? Olha lá, versículo 17, né, levantando-se um sacerdote e todos que estavam com eles, e eram eles da seita dos saduceus, encheram de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. E aí a gente vai ter todo aquele contexto ali, né? E versículo 24, só para a gente finalizar o capítulo 5. Então, sumo sacerdote, o capitão do templo, o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca dele e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou, dizendo: eis que os homens que encarceraste na prisão estão em pé no templo, ensinando ao povo. Então, irmãos, eles eram libertados miraculosamente das prisões que os fariseus, os saduceus, né, os judeus ali os colocavam, e eles tinham intrepidez e autoridade para voltar e pregar no mesmo instante. Né? Então, eles aí vão ser conduzidos ao Sinédrio, vão ser julgados, mais uma vez, né? A gente vai ver o Conselho de Gamaliel, que vai ser um conselho importante para a preservação da vida dos apóstolos. Então ele vai estar ali sendo usado
para que eles não venham a perecer naquele momento. E aí no capítulo 6 a gente entra num outro contexto, né? Que é a instituição dos diáconos, uma vez que os apóstolos tinham que ficar concentrados ali, Pedro, né, um dos líderes, tinha que estar concentrado no serviço da palavra e não podia ficar em algumas questões. E aí no capítulo 7 a gente vai ter Estevão, que foi um dos diáconos instituídos, fazendo a sua defesa, né? Estevão, aquele mesmo, né, que vai ser responsável por Paulo começar a ter o seu coração inclinado para as coisas do alto, porque Paulo vai participar desse apedrejamento de Estevão, mas não é o nosso propósito falar isso aqui agora, né? No capítulo 8, Saulo aqui, né, vai continuar aqui junto com os judeus a perseguição dos discípulos, e a gente vai ter um processo aqui no capítulo 9, que vai ser a conversão de Paulo, que a gente não vai falar agora, né? Saulo se transformando em Paulo, mas depois ele vai passar por um período de treinamento, que a gente pensa que Paulo, né, Saulo se converte em Paulo e começa a pregar. Não, irmãos, ele passou por um período de processo, que a gente vai ver no próximo estudo, certo? Então, só para finalizar Atos aí bem rapidinho. Capítulo 10, Centurião Cornélio, né? Agora você vai ter uma expansão do evangelho para os gentios, né? Você vai ter uma expansão, né? Interessante aqui que, se nós não vamos falar, mas se falássemos um pouco também acerca da vida de Filipe, você vai ver que o evangelho vai ir para também outros lugares. Vamos ver isso rapidinho aqui, ó. Voltar só um pouquinho aqui para a gente não deixar passar isso, né? Olha o capítulo 8, versículo 25, o diácono Filipe vai pregar o evangelho ao etíope, né? E agora, que é a partir da vida dos apóstolos, ele vai chegar na casa do centurião Cornélio, né? Ao ponto que nós sabemos aqui, olha lá, versículo 12. Deixa eu voltar um pouco, né? Versículo 10. Deixa eu ler um pouquinho a partir do versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo, que falava com Cornélio, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, o enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Então, perceba que é às 12 horas, né? Hora sexta, 12 horas. Cornélio recebe uma visão e oração, né? Então, a oração aqui, Pedro está fazendo oração porque a oração é necessária para nos mantermos conectados ao Espírito, né? Versículo 10. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, né? Então ele entrou num êxtase, né? Ele teve fome não só de comer, mas fome pelas notícias, pelas coisas de Deus, né? Versículo 11. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Então aqui está representando um evangelho que vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. O Senhor está falando através de uma visão isso para Pedro. Olha lá Lucas, capítulo 13, versículo 29. Né? Versículo 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz. O próprio Senhor falou, levanta-te, Pedro, mata e come. O Senhor Jesus falou com ele, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Tradição judaica. E aí o Senhor vai falar a segunda vez no versículo 15, não faças tu comum ao que Deus purificou. O sangue redentor de Cristo aqui purificou, Apocalipse 1,5, né? E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu, né? Então aqui, versículo 17, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que
os homens que foram enviados por Cornélio pararam à sua porta perguntando pela casa de Simão. Esse se confirma aqui. Mas detalhe, por fim, lá no versículo 28, que Pedro vai entender a visão, olha só. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, só lá no final de tudo isso que ele vai entender a visão, né? Que Deus estava falando, Pedro, esse evangelho vai chegar ao povo gentil também. Né? Ele já tem chegado ao povo gentil. Né? E aí ele vai orar novamente na hora nona, né? E aí depois ele vai ser interrogado, né, pelos outros apóstolos, e aí ele vai ter que explicar sua conduta no capítulo 11. Né? Os apóstolos, né, da Judéia vão reconhecer agora, a partir da vida de Pedro, essa expansão do evangelho para os gentios. Olha que coisa tremenda e poderosa. Né? Olha o capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão. Né? Assim, de um modo formal aqui, né? De um modo morto, na tradição, a circuncisão é um modo formal, né, de judaísmo aqui. Dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, né, ele vai explicar todo o acontecimento, ele vai relatar tudo o que aconteceu. Né? E o que vai acontecer aqui? Ó? No versículo 14, versículo 13, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, ele disse, envia homens a Jope e manda chamar a Simão. Então ele vai falar da visão de Cornélio também, o qual te dirá palavras com que te salves, versículo 14, tu e toda a tua casa. Né? E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. Lembrei-me do que tinha dito o Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí a gente pensa lá em Atos, né, 16, capítulo 31. Né, a família do crente é uma unidade completa para a salvação, tá, de Deus. Olha lá Noé, certo? Então você tem ali Noé, a família dele foi uma unidade completa para a salvação. E aí você vai ter, na continuação aqui, do capítulo 11, estamos quase acabando, né? Os discípulos são chamados pela primeira vez lá em Cristão, né? Em Antioquia, olha lá, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles, né, alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E aí a gente continua aqui, né, ele vai continuar contando, né, vai dizer que vieram Barnabé a Antioquia e vem embora, né, e aí você vai ver Pedro, pela última vez no capítulo 12 aqui, ó, Pedro vai ser aprisionado por Herodes e mais uma vez depois ele vai ser libertado, né, e ele começa a sair um pouquinho de cena, né, aqui Pedro vai começar a sair de cena e a gente vai voltar a falar dele, né, lá nas epístolas, no nosso próximo estudo. Né? Só para fechar aqui algumas coisinhas, nesse capítulo 12, você vai ver que agora a perseguição não é mais religiosa, mas é política. Né? A religião é política através ali dos romanos. Tá? E aí, se você quiser entender melhor isso, vai lá no nosso estudo de Atos dos Apóstolos, pega o capítulo 12, né, e você vai entender isso detalhe por detalhe. Amém? Próximo estudo de Pedro, nós vamos começar a falar sobre a questão das suas duas epístolas e todo o contexto delas. Que bom que você está aí, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e não esqueça, em breve você receberá um link lá no grupo para você adquirir o nosso livro sobre a vida de Pedro com 50% de desconto. Se você não faz parte do grupo ainda, o primeiro link aí da descrição do vídeo, você pode entrar lá direto. Um grande beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.